Shalom, shalom, colegas de estudo, bem-vindos a mais um estudo por aqui. Eu sou o Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E essa é uma nova playlist que nós teremos por aqui, uma que nós já queríamos fazer já há um tempo, onde nós vamos começar a passear por alguns textos fundamentais que nós estávamos antes preparando para poder trazer aqui no nosso espaço. E eu estou falando de um texto que é, em tese, complicadinho, porque é um tipo de literatura bem difícil de ler, cheio de simbolismos e para traduzir é praticamente um pesadelo, né? Então nós temos que fazer bem devagarinho. E é claro que eu estou falando do Midrash como um todo, e nesse caso aqui de um dos livros do Midrashim, que é da época talmúdica, o Bereshit Rabbah. Então nós vamos olhar o primeiro capítulo do Bereshit Rabbah, para que nós possamos não só entender o que é que o texto diz, mas aprender, na medida em que procuramos entender o que o texto diz, o método de ensino daqueles rabinos, daquelas pessoas que viveram naquele período talmúdico, a sua maneira de construir ideias, a sua maneira de utilizar os textos das escrituras, os exemplos que eles dão, enfim, tudo isso é uma grande oportunidade para que nós possamos entender a linguagem deles, né? Então isso enriquece a nossa capacidade de leitura de qualquer que seja o livro da tradição judaica clássica. O Midrash tem a sua importância nisso daí. Bom, antes de iniciarmos, se você não é inscrito, se inscreva. Se você não deixou o like, deixe. Isso ajuda na promoção do vídeo e não custa absolutamente nada fazer isso. E se você deseja que a nossa programação persista existindo, você pode se tornar um Havruta, um colaborador efetivo aqui do nosso espaço. Os meios são esses dois indicados aqui embaixo, tanto o link do Apoia-se quanto o link do Vaquinha ou o próprio Pix do Beit Midrash estão na descrição desse vídeo, caso você queira nos ajudar. Toda Rabá e Tzidikul Mitzvat aos nossos Havrutot. Toda Rabá. Então vamos lá, vamos entrar dentro do Bereshit Rabbah. Nós estamos aqui no primeiro capítulo dele. E o Bereshit Rabbah, ele é uma interpretação anedótica, midrástica, simbólica dos textos gerais da Torá. Então, como esse é o Bereshit Rabbah, ele dá muita atenção aos textos iniciais, aos textos fundamentais. E nós aprendemos muita coisa do que os rabinos pensavam dessa literatura, tentando ver o que eles escolheram falar, sobre o que eles escolheram falar e de que forma eles falam as coisas que falam, né? Então, nós vamos começar com a primeira etapa aqui do Bereshit Rabbah, onde é dito para nós, Rabi Oshaya Rabbah Patar, Veichietz lo Amon, Shanim Yom Yom V'chadom. Amon Padigog, Amon Mechuse, Amon Mutzne, Veide Amar Amon Rabata. Amon Padigog, Ech Ma Da'at Amar, Kasher Isa Omen et Ayonek. Amon Mechuse, Ech Ma Da'at Amar, Amonin Elai Tola'a. Amon Mutzne Eich, Madat Amar Vaihiomer et Adasa. Amon Rabata, Kama Daiteima. Aiteivti Meno Amon Metargaminan At Tava Melachsandria Rabata Diatva Beit Naharuta. Como você deve ter percebido, a linguagem do Midrash fica transicionando entre aramaico e hebraico, aramaico e hebraico. O vernáculo dos rabinos era o vernáculo aramaico, certo? Então, a maior parte da literatura fundamental, que seria Midrash e Mishnah, são textos que fazem transição entre dois idiomas. Então, por exemplo, a Mishnah é escrita em hebraico, a Gemara é escrita em aramaico. E o Midrash, ele vai e volta nesses contextos. Então, meio que a gente acaba se acostumando com isso. Mas só para quem está aprendendo conosco, fica assim, mas essa palavra, rabata, isso aí soa meio... É isso, aramaico. Tá bom? Então, a primeira análise, ela nos disse o seguinte. Olha, o Rabino Oshaya, o grande, ele começou. Né, o texto fala assim, ele abriu, ele começou. Começou o quê? Começou a interpretar. A língua hebraica ela é muito disso, né? Ela fala uma coisa querendo dizer uma outra coisa. Então, Rabi Oshaya Rabbah Patar quer dizer assim, o Rabino Oshaya o grande abriu. E quer dizer, ele abriu um discurso, ele começou a interpretar um negócio. Então, como é que funciona? Ele pegou lá, escolheu um texto lá. O texto é Mishlei 8:30. Aí o pedaço que ele escolheu é Vaihietz lo Amon, Vaihie Shoshonin Yom Yom. Estava lá com ele um Amon.
uma delícia dia após dia. Ele escolheu esse pedaço. O negócio dele é essa palavra aí, amon, palavrinha aqui. Então ele faz a pergunta: o que essa palavra amon quer dizer, né? Então ele começa a dar interpretações múltiplas. Ele diz assim: olha, amon significa cuidador. Então você vai encontrar algumas traduções, por exemplo, da língua inglesa, algumas versões, em que ela vai dizer que amon significa pedagogo. Outras interpretações vão dizer assim: amon significa babá. E outras interpretações vão dizer amon significa cuidador. Certo? Tudo isso para apontar para a mesma coisa. Mas só para você entender como que pode variar o negócio. Então amon, em princípio, é cuidador. E no caso, o cuidador não é de idoso, como nós usamos no nosso idioma regularmente, né? Cuidador aqui é de criança. Poderíamos então colocar babá, poderíamos então colocar pedagogo, poderíamos, mas é que o cuidador fica mais centrado na expressão antiga. E aí não custa nada explicar. Então eu coloquei ali, cuidador de criança. Amon significa coberto, também. Amon significa escondido, também. Amon, e alguns disseram, né, que Amon significa grandeza, também. Então, veja, isso é um Midrash Bereshit, certo? Então ele teria que falar de temas do Bereshit. Por que ele começou com o Mishlei? Porque a primeira lição para ler o Bereshit é você entender que as palavras são polissêmicas. Uma mesma palavra na língua hebraica tem múltiplos sentidos e é interpretada de pelo menos 5, 6 formas diferentes. Entende a lição do Midrash? Primeira coisa, temos um verso que disse uma coisa. Essa palavra quer dizer 6 coisas. Isso é o Midrash Bereshit. Primeira coisa que você tem que entender é isso. Que você tem palavras na língua hebraica que têm múltiplos significados. Isso é importante, tá? Para ler qualquer coisa dentro do arcabouço tradicional, digamos assim. Depois que ele dá os meios, ele começa a trabalhar de onde que tira. E aí a literatura rabínica está ensinando também da onde que tira. Ou seja, de como você constrói sentidos aqui. Então ele fala assim, que amon significa cuidador de criança, se conclui tal como está escrito. Então está escrito, ele cita outro texto, Bamidbar 11:12, que usa a palavra. E ele usa dizendo, Kasher Issa Aomen et Ayonek. Como um cuidador carrega uma criança que amamenta. Atenção. A palavra Omen e Amon, elas são escritas de uma maneira muito similar. A única diferença é que aqui tem um Vav. E a palavra Omen não tem o Vav. O que esse texto está indicando é que, na raiz dessa palavra, então, não é o Vav que faz parte, que a constrói. É o Aleph, o Men e o Nun Sufit. Então, sendo isso, o Vav pode ou não estar presente, como acontece em várias palavras da língua hebraica. Então, o Midrash faz a primeira associação dizendo que a palavra Omen, e aí você deve estar pensando com você, talvez, né? Espera aí, Omen é a mesma palavra de Amém? Sim, é a mesma palavra. Certo? Então, Omen e Amon são palavras que têm raízes similares e, portanto, o seu significado é conectado. Se Omen significa cuidador, então Amon também significa cuidador. Ou remete ao sentido de cuidador. Percebeu? Então, olha como ele está nos conduzindo. Ele está dizendo, na nossa língua, nós extraímos sentido de uma coisa por como esta raiz é utilizada em vários lugares. Entendeu o que ele está fazendo? Ele está dizendo que é assim que começa o negócio. Então ele está falando, Amon significa cuidador por causa desse uso que está no Bamidbar. Aí ele fala, e que Amon significa coberto, se conclui tal como está dito. E aí ele cita outro texto do Echá 4:5, que diz,
emunim alei tolá, aqueles cobertos em escarlate. Então veja, emunim é plural da palavra omen e amon. Só que ela está construída, mas a raiz está aqui, ó. Aleph, men, nun. O nun aqui não está sufit, porque ele não está no final da palavra. Quem está sufit aqui é o mem, porque o im seria o prefixo plural da língua hebraica. Então, emunim cobertos, certo? Ha, emunim aleitolá, aqueles cobertos em escarlate, em vermelho, né? Então, emunim significa... Então, amon significa coberto, porque você está vendo o uso da raiz no sentido de coberto também, não só no sentido de cuidador. Olha como a coisa fica complicada. Uma mesma palavra, né? Entre a palavra coberto e a palavra cuidador, você podia relacionar um simbolismo, dizendo que a pessoa que cuida é a pessoa que cobre. Ok, você podia fazer isso. Mas veja só, é diferente a palavra, né? E aí ele prossegue. Que amon significa escondido, se conclui tal como está dito. Aí ele cita Esther 2:7. Vai omen et Hadassah. Ele escondeu a Hadassah. Então, agora, omen, mesma raiz, aleph men nun sufit, quer dizer escondido. E ela queria dizer coberto e ela queria dizer cuidador. De novo, dá para relacionar um simbolismo? Dá. Porque a pessoa que protege, que cuida, é a pessoa que esconde de perigos. E a pessoa que cobre é a pessoa que cobre de perigos. Claro que dá para fazer uma conexão simbólica. Mas veja, cobrir é outra palavra. Cuidar é outra palavra. Esconder é outra palavra. Mas é tudo a mesma palavra. Olha a complicação do negócio. Vai rir omen et Hadassah. E aí o Midrash prossegue. Que amon significa grande, se conclui como está dito. Aí ele cita Nahon. E o Nahon falou: Eiteviti mino amon. Você é melhor do que no amon? E aí que está. No amon é um jargão que o Nahon usou. Entendeu? No amon é um jargão que implicaria, eles entenderam que implicaria algo assim, do que aquilo que está assentado nos rios. Então, o que o Nahon teria dito é: você é melhor do que o que está assentado nos rios. E aí, como isso é um jargão, você teria que saber o que ele quer dizer com o que está assentado nos rios. Né? Pelo menos na linguagem antiga de se pensar a coisa. Como os rabinos deduziram que nem todo mundo ia saber esse jargão, eles colocaram o ditado popular que era usado em aramaico para você entender. Então eles falaram em seguida. E nós traduzimos em aramaico isso como? Né? Ou seja, como que isso é popularmente entendido? O jargão do Nahon. Certo? É entendido assim, ó. Atava me Alexandria rabata de Yavta ben Naharota. Você é melhor do que a grande cidade de Alexandria que está localizada entre os rios? Agora veja. O versículo que disse você é melhor que Noanamon deve ser traduzido, disseram os rabinos, como você é melhor do que a cidade de Alexandria. E por que você é melhor que Noamon, sendo que Noamon isolado significaria que está no meio do rio, quer dizer você é melhor do que a grande cidade de Alexandria. Porque a cidade de Alexandria está localizada entre rios. Então o jargão Noamon, explica a tradução aramaica, refere-se à cidade de Alexandria. Veja, esse primeiro passo dentro do Midrash nos colocou, se você prestou atenção, no grande problema de interpretação dos textos. O que você está interpretando não é meramente uma história que alguém está te contando. Você está tendo contato com uma cultura e uso da língua que é particular do período em que isso está sendo lido. Muito próprio dessa época e lugar. Então veja,
Você está pegando uma palavra antiga, Amon, e está vendo como ela viajou em várias literaturas. Ela vem do Mishlei, e quando você coloca ela em contato com algum texto da Torá, você tem um sentido. Do Errá, outro sentido. Do Esther, já bem perto dos Hashmonai, outro sentido. E do Nahon, outro sentido. Todos esses sentidos, digamos assim, escoam para a literatura rabínica e afetam a forma como você lê o negócio. Esse é o primeiro grande insight que o Midrash quer nos dar. Entende isso? Por isso ele falou. E além do problema com as palavras, tem um problema com os jargões. No Amon, uma referência alusiva a Alexandria. Então o Midrash nos coloca num primeiro contato com a interpretação, mostrando sua complexidade. Mostrando que você... Então você tem que ficar com dúvida se isso que você pensou no começo era isso mesmo. Se você era de uma corrente que achava que Amon, certeza que Amon quer dizer cuidadoso, você tem outras 5 dizendo que não, que quer dizer outra coisa. E mesmo que você queira, não, mas há uma relação simbólica entre Amon e cobrir. Ah, mas o outro acha que é cobrir, não que é cuidador. E aí fica a questão. Se eu interpreto Mishlei, de novo, como eu vou interpretar Mishlei? Eu estava com ele como um Amon, uma delícia após dia. Significa, eu estava com ele como um cuidador, uma delícia após dia. Eu estava com ele como um cobertor, uma delícia após dia. Eu estava com ele como algo escondido, uma delícia após dia. Eu estava com ele como algo grande, uma delícia após dia. Porque afeta completamente o que está sendo dito lá. O Midrash não entra nisso. Ele só dá o problema para você resolver. Depois que ele fala isso, ele parte por uma segunda etapa que é característica do Midrash. Ele usa essa palavrinha aqui, essa palavrinha mágica, davar acher. É a palavra que mais repete no Midrash, é davar acher. E nós precisamos dar toda uma atenção para quando isso acontece no texto. Davar acher significa outra coisa, literalmente. O que é que isso implica? Implica, assim, uma outra interpretação. Veja, eu apresentei com todas essas variantes uma interpretação. Eu simplesmente disse que uma determinada expressão na nossa língua, dos nossos livros, pode ter múltiplos sentidos de acordo com o que isso foi usado ao longo do tempo. Primeira lição do Bereshit Rabbah, se você preferir. E ainda você tem que tomar cuidado com os jargões que são utilizados pelos antigos, porque eles podem estar apontando para sentidos que se perderam para nós, numa segunda camada dessa primeira interpretação. A seguir, nós temos davar acher, um outro olhar sobre isso. Aí veio uma outra pessoa e disse outra coisa. O que o Midrash está estabelecendo ao fazer isso? Não tome as declarações do Midrash como afirmações categóricas. Há uma interpretação e há uma outra interpretação. Qual é a certa? Não tem certa, nem tem errada dentro do Midrash. O certo e o errado não é decidido pelo Midrash. O Midrash dá para você dados, para você trabalhar com eles. Ele não fez uma afirmação categórica sobre Amon. Ele disse, Amon pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, e alguns dizem que pode ser aquilo. Isso te dá o quê? Te dá a complexidade com o que você está mexendo. Não te deu a resposta, te deu a complexidade. E os motivos pelos quais a coisa é complexa. Certo? Então o Midrash, ao fazer isso, parte para um outro texto. Então mostrando que essa é a sua finalidade. Davar acher. Amon, uman. Torah omeret, ani haiti kli umnuto shel HaKadosh Baruch Hu. בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטין, אינו בונה אותה מדעת עצמו, אלא מדעת אומן. והאומן אינו בונה אותה מדעת עצמו, אלא דפטראות בין כסות יש לו, לדעת
איך הוא עושה חדרים, איך הוא עושה פשפשין, כך היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם. והתורה אמרה בבראשית ברא אלוהים. איך ראשית אלא תורה? איך מה דעת אמר? השם קנני ראשית דרכו. Outra interpretação. Então, elaborando ainda sobre o fato de que Amon significa artesão, veja, isso é davar aher, saímos do assunto anterior, então elaborando ainda sobre o fato dos múltiplos sentidos de Amon, Amon significa ainda uma outra coisa. Amon quer dizer artesão também. Só que veja, agora a tomada é outra. Em vez de ele justificar, por que Amon quer dizer artesão? Porque está escrito em tal lugar quer dizer artesão? Ele parte para o Midrash. Significando o que para nós? Significando que popularmente Amon era entendido como artesão. Percebeu? E aí ele fala assim, a Torá estaria dizendo então, olha, veja, o Midrash está elaborando como se a Torá falasse, ela fosse uma coisa. Aí se essa coisa falasse, ela estaria falando, eu era uma ferramenta do ofício do santo, bendito seja. O caminho do mundo, que quer dizer o caminho natural, o caminho do mundo é que quando um rei de carne e osso constrói um palácio, ele não constrói baseado no próprio conhecimento, mas baseado no conhecimento de um artesão. Esse é o caminho do mundo. Isso é como as coisas naturalmente acontecem. Você não faz as coisas da sua cabeça. Você aprende de alguém e aí você faz. Alguém te ensinou alguma coisa. Então esse é o caminho do mundo. A forma natural das coisas. Aí o texto vai construindo. E o artesão também não constrói baseado no próprio conhecimento. Em vez disso, ele tem planos com medidas das folhas e tábuas para verificar como ele deve construir seus quartos e como ele deve construir suas portas. Assim também o Santo Bendito seja. Olhou na Torá e criou o mundo. E na Torá se diz, aí vem, Bereshit bara Elohim. Né? No princípio de Elohim criou. E o termo Reshit, princípio, não se refere aqui nesse texto, nessa interpretação, a outra coisa, além da Torá. Como está dito, o Ivé me adquiriu no início do seu caminho. Então, se ele me adquiriu no início, no Reshit, Reshit não quer dizer outra coisa a não ser a Torá. Então, quem está falando, o Ivé me adquiriu no início do teu caminho, disseram os rabinos. A Torá está falando isso. Então isso daqui é Midrash essencial. Né? O que é o Midrash? O Midrash é uma construção imaginética. Já falei e vou repetir. Midrash não é uma afirmação categórica. Este é o erro dos místicos, desde sempre. Ler as coisas como se elas estivessem afirmando isso. Ele não está. A interpretação não é uma afirmação de verdade absoluta. É uma possibilidade de olhar para a coisa. Como... Por isso que a gente começou, não aqui, mas começou com... o que quer dizer Amon? Amon quer dizer isso, 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 isso. Amon quer dizer cuidador, Amon quer dizer cobertor, Amon quer dizer escondido, Amon quer dizer grande. Amon também quer dizer artesão. Veja, se foi fácil para que eu compreendesse antes que Amon tem múltiplos sentidos, eu não posso isolar um sentido como verdadeiro, o mesmo deve continuar agora, no Davar Aher. O Davar Aher, portanto, não é uma revelação de nada, ele é um olhar sobre uma visão que se tinha. Qual visão é essa? Olha o comparativo. Eu era uma ferramenta. A Torá estaria dizendo, eu era uma ferramenta. Porque o caminho do mundo, como é que é? Como é que as coisas são naturalmente? Quando um rei constrói um palácio, ele não faz baseado no próprio conhecimento. Ele faz baseado no conhecimento de uma outra pessoa. Por que o rei faz isso? Porque ele é ignorante. O que ele sabe fazer, em tese? Bom, em tese ele não sabe fazer nada. Mas no mundo da fantasia, o que o rei saberia fazer? O rei saberia governar.
Ele saberia fazer isso, né? Se você estudar bem a história de rei, você vê que não é bem essa a verdade. Mas no mundo da fantasia, rei saberia governar. O que o rei não sabe fazer? O rei não sabe construir. O rei não sabe fazer um tecido de couro. O rei não sabe costurar. Entende isso? O rei não sabe cozinhar. O rei não sabe, entendeu? O rei não sabe fazer outra coisa que não é de rei. Essa é a brincadeira do Midrash. O que ele sabe fazer? Ele sabe reinar. Whatever. Né? Então, assim, ele não constrói baseado no próprio conhecimento. Por que não? Porque ele não tem. Então, o que ele faz? Ele usa um artesão. E o artesão, ele tem o conhecimento? Também não. Ele vai nos planos e nas medidas. Ou seja, uma outra pessoa calculou planos, medidas, essa madeira pesa tanto, e para você fazer uma estrutura, a madeira de baixo tem que ter tanto de espessura, por tanto de largura, por tanto de altura, e a madeira de cima tem que ter tanto e tanto e tanto, que senão cai. E aí o que o artesão sabe fazer então? Ele sabe ler esses planos e aplicá-los. Mas ele não é o cara que calcula necessariamente. Ele é o cara que estuda esses cálculos feitos por outros indivíduos que também não vão pegar na massa para construir. Quem vai construir é ele, o artesão. Vai ter um cara que vai planejar e um cara que vai construir. Percebeu? E no meio disso tudo vai ter os ajudantes em volta. Então ele está falando, ele tem que verificar que tamanho que vai ser cada coisa. Aí o Midrash brinca, a Torá falando. Assim também o santo bendito seja, olhou na Torá e criou o mundo. Então veja, isso é afirmar várias coisas. Vamos entrar na linearidade da história. Se o santo olhou na Torá como o artesão olha nos planos, então o santo não tem conhecimento de como fazer o mundo. E se a Torá foi olhada para fazer o mundo, ela está em relação a isso como os planos do artesão estão para o artesão. Então a Torá representaria, nessa elucubração imaginética, o conhecimento ou a extração do conhecimento de como as coisas realmente funcionam. E o Deus, o Santo, não tendo ele esse conhecimento, pega este conhecimento para si e com ele faz alguma coisa. Que ele não tem. Por isso que o Midrash falou. Ele olhou para a Torá e criou o mundo. Isso significa que a Torá representa o santo ou o mundo? O mundo. O santo não tem conhecimento do mundo. Por isso ele não fez o mundo. Ele olhou para a Torá e por causa do plano ele criou o mundo. Então a Torá reflete o quê? A Torá reflete o mundo. A Torá não reflete o santo. E aí vem a questão, peraí. Veja a brincadeira, né? O rei não constrói baseado no próprio conhecimento. Ele usa um artesão. Mas como a gente poderia dizer que o santo não constrói baseado no próprio conhecimento? Porque se a Torá representa um outro conhecimento, que não é ele que é o responsável, ele apenas utilizou isso. Porque veja, aqui não está dito, ele criou a Torá para criar o mundo. Aqui está dito, ele olhou para a Torá e criou o mundo. Então a Torá estava lá. O que é essa Torá que estava lá? Vamos voltar para a palavra. Viu que a gente começou com essa brincadeira, entrando na raiz da palavra Amon? Então nós temos que entrar na raiz da palavra Torá. Torá vem de Horá. Horá significa instruir, ensinar. Ensino, instrução. Então, ele olhou para a instrução e criou o mundo. Onde está a instrução? No mundo. Certo? Porque o mundo não foi plasmado de acordo com essa instrução. Então, olha só que curioso isso. O mundo
é o blueprint aplicado dessa Horá, dessa instrução. O santo veio sobre o mundo, aprendeu ele e aí criou o mundo. Veja, o texto em seguida remete para o Bereshit. Então na Torá se diz, Bereshit bara Elohim. Bereshit não é outra coisa a não ser a Torá. Então olha só que curioso. Peraí. Então quer dizer que ele não chegou lá e trouxe uma coisa que não tinha. Porque tinha a Torá. Com aquilo com o que o mundo foi feito. O mundo reflete, portanto, a Torá, não o divino. O divino é um agente externo que pegou uma coisa pronta e fabricou com ela. Essa coisa pronta, essa instrução do mundo, seria a Torá. Percebeu que na cabeça dele, então, Torá não é o livro. Torá é as instruções do mundo. E aí vem a questão que ele falou no começo, a metáfora que ele quis usar. O rei não faz do próprio entendimento. Por que não? Porque ele não tem. Mas peraí, o santo não tem entendimento do mundo? Não. Por que não? Porque ele só tem entendimento dele mesmo. E ele e o mundo não tem nada que ver uma coisa com a outra. Ele é uma coisa e o mundo é outra coisa. Então o que ele fez? Ele fez como rei. Ele fez como artesão. Ele olhou para o mundo. Ele olhou para a Torá. Tá, como é o mundo material? Como é que funciona? Ah, isso aqui vai ali, isso aqui vai ali. Então tá, deixa eu organizar assim, assim. Deixa eu botar isso lá e bota isso aqui. É isso que você lê no Bereshit. Veja que curioso o jeito que os rabinos olham para o negócio. Você não lê no Bereshit assim, ó. Tá, não tem nada. O que a gente vai começar com o quê? Ah, vamos começar botando uma luz. Tá, bota uma luz. Depois, essa luz é feita de quê? Ah, é de gás. Dá para ter bicho nessa luz? Não, não dá. Vamos criar um negócio chamado bicho? Vamos. Mas onde ele vai ficar? Não sei. Faz uma coisa sólida. Bota o bicho lá. Não, mas faltou uma coisa líquida. Tá, bota a coisa líquida também. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Você não tem nada e aí você vai colocando coisas. Não é assim a Torá, é? Não. Ela não é assim. Como é que ela é? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, no Reshit, que o Midrash está nos convidando a ler, com Reshit, fez Elohim, os céus e a terra. Foi com Reshit que ele fez isso. Reshit é a Torá, a instrução. Como que é essa instrução? Ve'haaretz haitá tohu vavohu. A terra era tohu vavohu, sem forma e vazia. Ve'choshech al pnei tehon. E treva e escuridão por cima do poço. Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. E o vento de Elohim pairava em cima do poço, em cima das águas, que é a água do poço. Vayomer Elohim yehior, vaihior. Veja, nessa leitura, que é a do Bereshit, o que não está acontecendo? Não está sendo criado a terra, a água, o vento. E aí, a primeira coisa a ser feita é luz. O que a luz faz? Vai rior, né? E seja luz. E ele separou entre a luz e a escuridão. Chamou a luz dia. Não tinha sol nem nada. Então veja, na cabeça dessas pessoas, dia e sol não tem que ver uma coisa com a outra. Entendeu? Na cabeça deles. Não tem que ver. E esse foi o dia 1. E aí, que as águas se separem. Aí começa a brincadeira. O que você tem que entender dessa leitura? Ele não está fazendo água, a água estava lá. Ele não está fazendo terra, a terra estava lá. Percebeu como é incorreto ler o Bereshit como se fosse a criação, no sentido teológico dado popularmente? Olha, não tinha mundo nenhum, ele foi lá e fez o mundo. O livro nunca disse isso em nenhum momento. Ele disse que o que está sendo chamado ali de bará é o ato de ele organizar isso. Separar, botar esse em cima, esse embaixo, e esse aqui e esse lá. O ato de organizar é o ato que é chamado de bará.
Entende? Não adianta tentar interpretações, não, mas olha, bará na raiz, não sei o que, trazer uma coisa. Calma, calma. Fica no que o texto está falando. É o jeito que o texto usa a palavra que importa, não o jeito que você acha, o que eu acho. É como o texto lá usa a palavra. Como no exemplo do Midrash inicial. Amon quer dizer o quê? Nesse texto, cuidador. Nesse texto, cobertor. Nesse texto, escondido. Nesse texto, grande. Nesse texto, artesão. É isso que dá ao texto seu sentido. Não é o que você acha, nem o que você gosta, e nem o que você acredita. É o que está lá. Como ele usa lá. Se eu quiser saber o que bará significa, não interessa nada a não ser como o cara que escreveu isso usou isso. Nesse texto, o que bará quer dizer? Então, lendo esse texto, bará quer dizer trazer uma coisa do nada? Não! Porque o texto está dizendo que aquilo ao que ele aplicou bará estava lá. Bereshit, bará Elohim, eta shamai veta haaretz. Passa em seguida a explicar. Ve a haaretz, haitá tohu vavohu. Então a haaretz estava lá. Mas ele disse que Bereshit, bará Elohim, eta shamai veta haaretz. Então, todo o processo de organização é o que ele está chamando de bará. Se ele está chamando isso assim, então é isso que é. Mas a teologia não interessa isso aqui. Percebeu? O passeio no Midrash, e veja que o Midrash não tem nenhum pudor com teologia nenhuma. Porque ele está dizendo, olha só, como um rei constrói uma coisa porque ele não sabe, ele manda a outra pessoa fazer, assim foi com o santo. Ele também não sabe e mandou fazer. E não é exatamente isso que você lê no texto? É. Que as águas produzam, que a terra produza. Não é ele que fala, eu vou produzir, agora farei um animal. E pegou e começou ele mesmo a fazer o animal. Não é isso que está escrito no livro. O que está escrito no livro é que a terra produz a vegetação. Terra produz a vegetação. E a terra produziu. E ele disse para as águas, águas encham de vida. E as águas fizeram isso. Veja, esse é o Reshit que o Midrash está dizendo. Quando as águas obedeceram à ordem de enxamear, o que são essas ordens? Sua Torá. Ele olhou para a Torá e fez o mundo. Ele olhou para como o mundo era, como se fosse fazer um estudo de campo, e usando isso que ele aprendeu, seguindo essas normas, ele fez tudo o que está aí. Então ele não é o autor das normas, as normas estão lá. Ele não é o autor delas. Por isso o Midrash usa no finalzinho o texto do Mishlei. Ele me adquiriu no início do seu caminho. Se você perguntasse para essa instrução, quando ele começou a te usar, ele te usava sempre? A instrução vai falar, não, foi só no início de fazer essa última coisa aí que ele fez. Ele me adquiriu no início do caminho. Agora, atenção para a palavra adquiriu. Adquiriu quer dizer escolheu fazer uso de aqui. Por que isso é importante? Porque é o mesmo adquiriu que a narrativa do Midrash vai aplicar mais tarde para Israel. Ele adquiriu Israel. Com o mesmo senso com o mesmo senso randômico. Tipo assim, ele estava lá, aí tinha isso aqui para usar, ele foi lá e usou. Tipo, não é tão especial assim. Ele era o que tinha ali para usar, ele usou aquilo ali. Então, percebeu como o Midrash é interessante? Ele fez uma comparação impossível de você adaptar a qualquer tipo de visão teológica atual. Certo? A Torá disse, ele me usou como uma ferramenta. Mas como assim, uma ferramenta? Não é assim, um rei, ele mesmo sabe construir? Ele não sabe, ele manda uma pessoa que sabe fazer. E essa pessoa sabe construir? Também não sabe, ele vai seguindo os planos e segue. Da mesma forma foi comigo. Mas como da mesma forma? Então quer dizer que ele não sabe fazer? Ele precisa seguir um plano, que senão ele não consegue? Mas não é isso exatamente o que você lê no livro?
Por acaso você lê no livro, eu determino que deve haver água. A água deve ser 2 moléculas de oxigênio, 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. Não, não é isso que você vê. Você vê que o vento estava em cima das águas, o vento do Elohim. Aí ele disse, haja uma separação. E houve uma separação. E ele chamou a separação das águas de raquia. E a raquia ele chamou de Shamaim. Veja, ele não trouxe uma coisa à existência que não tinha antes. Ele criou uma organização e deu um nome para essa abstração, que é a própria organização. E aí ele separou as águas superiores das águas inferiores. E a separação das águas superiores, a raquia, foi chamada Shamaim, céus. Então veja, céus não é uma coisa que exista, mas há separação entre as águas superiores e as águas inferiores, que sempre estiveram ali, segundo o próprio livro. Não teve no livro a frase, e criou as águas. Não tem no livro a frase, e criou a terra. Que as águas se juntem num só lugar e apareça o que é seco. Não há a frase, criou a terra. Essa frase não existe no livro. Por quê? Porque não é concepção do livro isso. Então o Midrash está acertado em relação àquilo que o livro está apontando. E o Midrash não está preocupado com nenhuma teologia. Então ele está simplesmente trabalhando a história. Dizendo, olha, então isso quer dizer que a Torá reflete um mundo. A Torá é um set de instruções cuja representação plasmada está no mundo. Portanto, quando você olha a Torá, você deve esperar ver o quê? O mundo. Percebeu? Aí, o Midrash prossegue. Segundo parágrafo. Rabi Yehoshua de Sichnin, Beshem Rabi Levi, Patach. Koach Maasav Gid Leamor, Latet Achen Lachalat Goim. Mudamos de assunto. Mas, de novo, isso aqui é o Bereshit Rabbah. Então nós estamos em temas bereshitoides, certo? Só que não do jeito que as pessoas pensam. O Rabino Yehoshua de Sichnin começou a sua interpretação. E essa foi feita em nome do mestre dele, que era o Rabino Levi. O verso que inspirou foi Terrilim 111:6. Poder das suas obras, ele disse ao seu povo, para dar-lhes a herança das nações. Veja, o Midrash entrou num outro tema. O primeiro tema é aquele lá. Palavras têm múltiplos sentidos, jargões alteram o significado de expressões, dependendo do uso que estiver sendo feito, e nós seguimos a narrativa como a narrativa está lá. Nesse segundo parágrafo, o Midrash está mexendo numa outra coisa. Para que ter um Sefer Bereshit? Para que começar o livro de lá? Tipo, contando essas histórias antes de chegar, digamos assim, naquilo que seria mais prático, que é quais são os ritos do templo e quais são as regras que a gente tem que seguir. Em vez de partir para isso, para que começar com essas histórias antes? O Midrash entra nisso. Olha como ele elabora. Mata'am Gilá Akadosh Baruch Hu leIsrael Ma Shenivra Bayon HaRishon Uma Shenivra Bayon HaSheni Mipnei Ovdei Kohavin Umazalot Shelo Yehi Emonim Et Israel Ve'omrim Lachem Chalu Uman Shel Bezuzim Matem. Qual é a razão pela qual o santo, bendito seja, revelou o que foi criado no primeiro dia e o que foi criado no segundo dia e blá blá blá? É devido aos adoradores de estrelas e constelações, para que não pudessem repreender Israel e dizer-lhes, vocês são uma nação de ladrões. Então veja, como é que o Midrash entra nessa? Como é que é a história? Para que está escrito a história do Adam, do Noah e do Abraham? Porque os adoradores de estrelas e constelações, jargão genérico
que se aplicava em princípio a babilônicos, mas aplicava a todo mundo. É o jargão que é popularmente interpretado como se fosse idólatra, mas não quer dizer a mesma coisa. A gente já falou disso aqui, a gente até usa o termo também. Tem gente que não gosta, não me interessa, enfim. Avodazará, né? O culto não de acordo com o que a tradição ditou, enfim. O Midrash está dizendo, o Bereshit existe, ele foi bolado para responder a uma acusação latente. A acusação latente seria: vocês, os israelitas, / Yehudaítas aqui, né, são ladrões. Ladrões de quê? Do território. Segundo a história de vocês, segundo a história que está aqui, não é que veio um ancestral lá da Babilônia, vagou porque Deus mandou, ele chegou, e aí foi para o Egito, e aí virou uma família, e essa família recebeu uma ordem de invadir Canaã, matar todo mundo e tomar conta do território? Do ponto de vista de quem está fora do lore, o que seria isso? Roubo, colonialismo, invasão de terras alheias. Seria isso. Certo? Então, isso seria a conclusão. Veja, uma pessoa lá do período talmúdico viu a historinha toda e falou, bom, mas isso então quer dizer que a gente chegou aqui e roubou a terra do outro? Basicamente é isso? O Midrash está dizendo, esse livro foi escrito para responder esse problema. Ele estava atrás da cabeça de todo mundo que estudava naquele período. Não é meio ruim que a gente... Certo? Não é como hoje, que queria defender. Só que o que o Midrash quer fazer? Se liga no que o Midrash faz. Então tá, vocês são ladrões. Isso é um problema? Ve'Israel meshiv notam. Ve'omrim laen. Vatem alo bezuzai beyadchen. Hallo. כפתורים היוצאים ככפתור ישמידון וישבון תחתם, העולם מלואו של הקדוש ברוך הוא. כשרצה נתנה לכן, וכשרצה נטלה מכן ונטלה לנו. חדאו דכתיב לתת להם נחלת גויים וכדומה. יגיד להן את כל הדורות. Então Israel responderia a essa acusação que o Midrash está dizendo. Tem que responder, é falsa acusação. E ela responderia primeiro falando assim, primeiramente, você está me chamando de uma coisa que você mesmo faz? Israel responderia e diria, vocês, sua própria terra, não está em suas mãos por roubo? Ou seja, as nações da antiguidade que acusassem Israel de estar invadindo o território do outro, não, elas mesmas não estão assentadas em territórios que elas mesmas invadiram? Esse é o primeiro raciocínio antigo, né? Qual seria a resposta para essa pergunta? Sim, essa seria a resposta. As nações que, em tese, nessa fantasia aqui, estivessem acusando Israel de os judeus não prestam, eles entraram na terra do outro, considerando o mito. A invasão de Canaã é um mito, mas considerando o mito, os judeus roubaram a terra do outro. Ah, é? Descendentes de portugueses. Roubaram a terra do outro? Certo? Entendeu? Quase todas as nações do mundo praticavam na antiguidade esse expansão de território, colonialismo, que implicava em invadir territórios alheios e anexar para si. Então, meio que a primeira observação do Midrash é tal acusação seria, no mínimo, hipócrita, vindo dos povos em redor de nós. Mas mesmo considerando essa possibilidade, o Midrash prossegue, não é assim. Haló. Não é assim. A acusação é falsa. Só que olha como o Midrash constrói, por que ele acha que a acusação é falsa. Não é assim. Por que não é assim? Ele diz, olha, não é assim porque o mundo todo pertence ao santo. Quando ele desejou, ele deu a vocês o território. Mas quando ele desejou, ele tomou de vocês e deu a nós. E isso é o que estaria escrito, voltando lá para o
para o começo, para o Terrilim 11:6, o poder das suas obras, ele diz ao seu povo, para lhe dar a herança das nações. Ele lhe contou a história de todas as gerações, e é por isso que nós temos o Sefer Bereshit. Nós temos o Sefer Bereshit basicamente porque ele conta qual é o rolê da treta. Olha como o Midrash trabalhou. Para que existe o Sefer Bereshit, então? Sefer Bereshit é uma explicação de que a pretensa invasão de Canaã não foi roubo. Mas como que o Bereshit faria isso? Bom, ele faz isso porque ele cria essa fantasia das histórias de origem dos povos desde o Adão. Todo mundo é descendente do Adão nessa mitologia, certo? Sendo todo mundo descendente do Adão, tudo foi dividido entre os filhos do Adão. Aí teve a grande inundação que matou quase todos os filhos do Adão, sobrando apenas a família do Noa. Noa teve 3 filhos, o Shem, o Cham e Yafet. E desses, o Shem, o Ham e o Yafet. E desses 3, as nações se desdobraram nas 70 nações, diz a fantasia do livro. Não é verdade isso, para quem for novato aí e tal. Isso não é verdade, tá? É só a fantasia do livro, é só o mito do livro. Mas vem comigo, vem no mito. Nós estamos no Midrash. Nós estamos caminhando no mundo do mágico de Oz e dos mitos. Então vem comigo no mito. Quando o Bereshit conta a história das 70 nações, ele conta aquele problema que os descendentes de Shem receberam a região de Canaã por causa do problema de Canaã e Han. Servo de servo será dos teus irmãos. Não está contando lá no livro? Então, foi os Canaani os responsáveis. E aí, o que aconteceu na prática, digamos assim? Na prática, os Canaani ficaram no território de Canaã. Mas o que o livro inventou ser a verdade? A verdade é que aquele território, na verdade, era para ser dos Shemitas. Por isso, o Ivé teria falado para Moshe: tira o meu povo do Egito e leva eles para Canaã. Eu quero... Como se o Ivé estivesse dizendo assim: eu quero consertar as coisas. Como consertar as coisas? Não, os Canaani estão lá em Canaã, não pode. Eu tinha decretado antes com o profeta Noa que quem tem que dominar esse território são os Shemitas. E aí os Canaani vieram e tomaram: não quero. Vai lá, expulsa todos eles e toma conta do território para que se cumpra o que foi determinado antes pelo profeta, que ele falou: servo de servo você será dos seus irmãos. Entendeu? O Bereshit seria uma justificativa da história de saída do Egito e invasão de Canaã. Porque sem essa justificativa, o que é essa história? Roubo. sem mais e nem menos. É um roubo de território. Mas com a justificativa, fica parecendo o quê? Não, olha só. O Akadosh Baruch Hu é o que manda em tudo. Todos esses territórios são dele. Quando ele achou por bem, ele permitiu que vocês ficassem ali, mesmo que fosse incorreto. Mas aí ele falou: não, agora eu vou consertar as coisas. Daí ele tirou o território de vocês e deu a nós. Que é a história de Canaã. Percebeu? Ok, isso é a mitologia. Se você está na mesma página que eu, você entendeu. Agora, qual o problema disso? Bom, vários, né? Vários problemas. Em primeiro lugar, a invasão de Canaã é uma fantasia. Nunca existiu invasão de Canaã. Israel Finkelstein e o seu parceiro Lieberman já têm estudos e evidências arqueológicas e vários outros trabalhos apontam nessa direção. A narrativa que está na Torá é uma narrativa que foi criada pelos sacerdotes que retornaram do exílio. A narrativa de 12 tribos é uma invenção. A narrativa de patriarca ser pai de um e filho do outro é uma invenção. O povo de Israel e o povo de Judá eram povos separados, de culturas semelhantes, porém distintas. As tribos não eram organizações familiares, mas grupos aliados em territórios adjacentes, mesmo entre os israelitas. A religião original, tanto judaíta quanto israelita, era uma religião politeísta. O que eu estou jogando aqui para vocês são fatos com os quais nós filtramos esse mito. Com esses fatos em mãos, nós podemos afirmar que Deus é o que distribui terras? Não.
Nós não podemos falar isso. Primeiro que essa própria história que está sendo usada para isso, ela é fictícia, para começo de conversa. Mas não é verdade que foi o Deus que botou os egípcios no Egito. Não é assim. Foram as populações humanas que foram para aquele lugar que fundaram aquele lugar. Foi Deus nenhum que fez isso. Mesma coisa os babilônicos, mesma coisa os judaítas, mesma coisa todo mundo. Não, mas não, você não crê. Não é verdade. Mundo real, mundo dos mitos. Dois mundos que não podem ser misturados. Então a alegação do Midrash é uma alegação que funciona dentro do universo mitológico da narrativa do livro, para você entender, segundo a visão do Midrash, por que é que o livro existe. O Midrash está nos dizendo que o Bereshit existe para esta finalidade que agora então podemos chamar finalidade política. Sendo a finalidade uma finalidade política, nós não podemos misturar isso com concepções teológicas. Nós não podemos tratar isso como afirmações de verdades absolutas. Nós temos que entender o mito, mas nós precisamos recorrer a informações na realidade para determinar o sentido do Midrash, para determinar como o Midrash nos afetará. Então, olha só. No diálogo imaginado pelo Midrash, Israel está respondendo a uma acusação de roubo. Em primeiro lugar, lembrando aos povos do mundo que supostamente estariam fazendo essa acusação. Nesse caso aqui, as nações Oveda Avodat Kohavim, os adoradores de estrelas. Babilônicos, egípcios, todo mundo está em volta. Olha, vocês não podem nos acusar de roubo de terras, como se isso fosse um problema para vocês, porque vocês fazem isso para começo de conversa. Mas, num segundo momento, nós não cometemos roubo nenhum, porque se todos concordamos, essa é a ideia, semeada, essa é a ideia semeada, se todos concordamos que é o Deus que dá a cada povo seu lugar no mundo, então esse lugar foi dado a nós. Nós não roubamos ele. E o Bereshit contaria, digamos assim, os detalhes dessa história. E os detalhes dessa história, como então você e eu devemos reconhecer, são um tanto que quanto problemáticos, né? Quer dizer, quais são os detalhes da história? Teve a inundação, e aí teve o Noah teve 3 filhos, e aí o Ham e o Yafsef, o filho e o neto, porque na versão original da história, Noah tem 4 filhos, não 3. Mas se você quiser saber mais sobre isso, acompanhe a nossa playlist sobre Parashá, certo? Com as fontes destacadas. Vá na Parashá equivalente a esse assunto e descubra por lá o assunto. Mas assim, pincelando, Noah, na verdade, teve 4 e não 3 filhos. Mas na história ele teve o filho e o neto, e aí maldito seja Canaã. Então veja, o redator sacerdotal que bolou, que inventou tudo isso, falou maldito seja Canaã para justamente tirar dos Canaani direitos sobre o território de acordo com o mito. Mas veja, ele ainda está no campo imaginético, que culmina no real, que é quando os persas deram a estes o direito de governar a província de Arruda Pérsia, e eles estão ali legitimando o próprio poder sobre isso, justificando sua presença no local e revisando, literalmente fazendo um revisionismo dos antigos mitos. Esse Midrash é do período talmúdico. Então há uma possibilidade de que o Midrash seja o que poderíamos chamar de uma herança dessa visão dos sacerdotes. Certo? Porque os rabinos do Talmud, eles meio que não desconfiam da tradição que receberam. Eles a receberam e o trabalho deles é avaliar, porque o volume de informações é sobre-humano. Tipo,
foram necessárias várias gerações para poder avaliar tudo isso daí. Então tem isso também. Mas só para que você entenda, então o Midrash afirma que o objetivo do Sefer Bereshit é legitimar a narrativa da invasão de Canaã. Talvez alguns de vocês não soubessem dessa. Então vamos... Mais um parágrafo do Midrash. Está gostando do Midrash? Se você tiver, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva. E se puder, nos apoie, né? Porque para o canal continuar, só por meio do apoio de vocês, torne-se nosso Havruta pelo Apoia-se ou pelo Vaquinha. Os links estão na descrição do vídeo. Então vamos lá. Próximo parágrafo. Bereshit bara Elohim. Rabbi Tanchuma patach. Ki gadol ata oseh niflaot. Amar Rabbi Tanchun, hanod hazeh im yeh bo nekev kechod shel machat, kol rucho yotze mimenu. Ve'adam asui mechilin mechilin, nekavin nekavin, ve'em rucho yotze mimenu. Mi yasechem? Ata Elohim levadecha. Ken? Mexi o texto aqui, perdi, peraí. Ve'adam asui mechilin mechilin, nekavin, ve'rucho yotze mimenu. Mi yasechem? Ata Elohim levadecha. Aqui. Em matai nivrau amelachen. Tá, esse é outro assunto. Primeiro assunto. Então, sobre o verso Bereshit bara Elohim, no princípio o Elohim criou, o Rabino Tanchuma começou sua interpretação. Interpretação sobre a frase do Terrilim 86:10, que gadol ata oseh niflaot. Você é grande e faz maravilhas. Ele comenta. O Rabino Tanchum disse, um odre, se tiver um buraco tão pequeno quanto a ponta de uma agulha, todo seu ar escapará dele. E aí, tipo, odres eram feitos de pele, bolsas feitas de pele, para conservar coisas que não podiam ficar expostas, tipo leite, coisas assim. No entanto, um ser humano é feito com numerosas cavidades e ofícios. Tem a cavidade do nariz, tem a cavidade do ouvido, certo? Mas seu ar não escapa dele. Obviamente ele está falando isso porque ele não sabia como é o corpo humano e nem os motivos pelos quais. Mas enfim, ele está fazendo uma comparação, uma falsa equivalência inocente. Inocente porque não havia o conhecimento biológico necessário para que a gente pudesse dizer que era meramente uma falsa equivalência. Então ele está dizendo, quem pode fazer isso? Aquele sobre o qual se diz só tu é Elohim. Então veja, de novo. O Midrash é o Midrash Bereshit. Nós começamos com a história do quê? Com a história do Amon. O que quer dizer Amon? Amon quer dizer 6 coisas diferentes. Aí nós entramos na história de que Amon também quer dizer artesão, human. Para quê? Para falar que o Elohim não fez as coisas do nada, de acordo com a visão do Midrash e da tradição rabínica. Ele apenas organizou coisas que já estavam lá. Ou seja, concordando com Aristóteles, de que as coisas sempre estiveram aí. Daí, o Midrash, através do Rabino Yehoshua de Sirnin, falou que o objetivo do Sefer Bereshit, portanto, nem era para falar de origem de mundo, nada disso. O objetivo do Bereshit era explicar por que tem a narrativa da conquista de Canaã. Está acompanhando? Porque aí, a partir disso, o Midrash passa a dizer, então, o que quer dizer o porquê é grande faz maravilha, que está escrito lá no Terrilim, na música? Olha, quer dizer o seguinte, no Bereshit não fala que o Adão foi feito? Mas veja bem, o Adão foi feito de um jeito estranho. Porque se você pegar um odre, fecha o odre, para botar leite dentro, ou ele conserva o leite. Mas se você furar ele com um buraco que seja do tamanho de uma agulha, aí alguma coisa acontece que aquele leite coalha, ele estraga.
Mas o ser humano, que também tem líquidos dentro, entendeu a brincadeira? Ele tem várias cavidades. Tem do nariz, tem do ouvido, tem da boca, tem de tudo. Mas o ar que entra não escapa. Como é possível ser cheio de buraco? Só tu é Elohim. Então, a brincadeira do Tehillim 86:10, só tu é Elohim, Atah Elohim levadecha, diz o Midrash, é para dizer que ações do Elohim são estas, contraintuitivas. O Elohim manipula o mundo natural, mas você percebe a presença do Elohim naquilo que é contraintuitivo no mundo natural. Não naquilo que é, digamos assim, uma sequência lógica, tipo, a água escorre da cachoeira e cai embaixo e faz aquela... Isso aí é normal. Estranho é tipo a gente ter ar dentro e ele não escapar mesmo tendo um monte de buraco. Isso é que é estranho. Entendeu? Ok. É uma visão. Mas só para você entender qual que é o rolê dele em dizer isso é uma obra de Elohim para nós. Que é esse o ponto da discussão. Porque nós falamos antes, o Elohim não fez uma mágica e trouxe as coisas. Ele usou a Torá como que usou? Como quem consulta um conhecimento fora de si. Mas nesse caso a Torá é o que em relação ao Elohim? O que já estava lá. E o que já estava lá? O mundo natural. Mas como ele era desordenado, e o que ele fez? Ordenou. E a Torá corresponde, portanto, ao mundo natural. A Torá não corresponde ao Elohim. Percebeu? Por isso, eu estive com ele desde o começo. Olha só. Esse é o primeiro ponto da narrativa. Aí a gente passa para o segundo. Ematá נבראו המלאכים. רבי יוחנן אמר, בשני נבראו המלאכים. הדאו כדכתיב, המקרא ומים אליותיו, וכדומה. וכתיב, עושה מלאכה ורוחו. רבי חנין אמר, בחמישי נבראו מלאכים. הדאו דכתיב, העוף יעופף על הארץ, וכדומה. וכתיב, ובשתיים יעופף. רבי לוליאנה בר תברין אמר בשם רבי יצחק בן על דעתי דרבי חנינא בן על דעתי דרבי יוחנן. הכל מודים שלא נברא ביום ראשון כלום, שלא יאמרו מיכאל היה מותח בדרומו של רקיע וגבריאל בצונו והקדוש ברוך הוא ממדה באמצעו. אלא אנוכי השם עושה כל נוטה שמיים לבדי וכדומה. מאיתי כתיב כי היה שותף עמי בבריאתו של עולם. Então veja, o Midrash ainda está lidando com os temas, né? Só para a gente enfatizar aqui. Então vamos voltar. Quando, na narrativa do Bereshit, os malachim foram criados? O Rabbeinu Yohanan disse, os malachim foram criados no segundo dia. Isso é o que está escrito. Amekareba maim eliotav. Ele cobre seus aposentos com água. Está escrito no Tehillim 104. E está escrito, ele faz dos ventos seus malachim. Tehillim 104:4. O Rabbeinu Hanina disse, os malachim foram criados no quinto dia. Isso está escrito. Yofef of alaretz. Os alados voem sobre a terra. O Bereshit 1:20. Está escrito dos malachim. Obestein e Yofef. E com duas eles voavam. O Rabbeinu Luliana Bar Tavrin disse em nome do Rabbeinu Yitzhak, ambos de acordo com a opinião do Rabbeinu Hanina, que estava de acordo com a opinião do Rabbeinu Yohanan. Todos concordantes que nenhum foi criado no primeiro dia. Então as pessoas não devem dizer, e aí cita o ditado que as pessoas costumavam dizer, e curiosamente esse ditado é dito até hoje,
numa reza noturna que a pessoa faz por razões místicas no pé da cama. Michael היה מותח בדרומו שהרקיע גבריאל בצונו הקדוש ברוך הוא ממדי באמצעו. Michael estava puxando do lado sul dos céus, Gabriel do lado norte, enquanto o santo bendito seja, endireitou-no no meio. Existe uma reza do misticismo que fala: Michael está na minha direita, o Gabriel na minha esquerda, não sei quem está atrás, o Kadosh Baruch Hu está na minha frente, para me proteger do mal olhado e dos demônios. O Midrash está dizendo: não é para fazer esse tipo de ditado, nem esse tipo de reza. Pelo contrário, diz o Midrash, Ani Hashem Oseh Kol Notei Shamayim Levadi. Eu sou o Hashem que fez tudo, estendeu tudo sozinho, fiz tudo sozinho. E aí o Midrash chama. E a última palavra está escrita Meiti, só que no Kativo Recive, ou seja, no texto da escritura você tem vários textos que são escritos de uma maneira, mas é para pronunciar de outra maneira. Esse é um caso. É para ler Meiti, mas está escrito Mi e Ti, separado. Se você ler Mi e Ti, é como se estivesse fazendo uma pergunta. Quem é que está comigo? O Midrash está dizendo, isso não é à toa, isso é para perguntar. Quem é que estava comigo na criação do mundo? Pergunta retórica, cuja resposta tem que ser ninguém. Então veja, para a gente finalizar, né? Porque tem outra interpretação. Midrash é um texto longo, a gente tem que ir devagar. O Midrash agora está entrando na questão do Bereshit. A tradição rabínica fala de Malachim. Os Malachim isso, os Malachim aquilo, Malach Hamavet. Malach quer dizer mensageiro. Popularmente essa palavra é entendida como anjo, mas anjo é um conceito que foi popularizado pelo cristianismo. E mesmo judeus hoje que repetem o conceito, o repetem de acordo com o cristianismo. O cara de asa, ou o espírito, o guardião, não sei do que. Aqui no Midrash você está tendo a oportunidade de aprender como era na visão rabínica. Certo? O que é um anjo na visão rabínica? Água, ventos. Forças naturais, elementos da natureza. Isso é um anjo. As forças naturais. Vento, água, fogo, maré, terremoto, tufão, tempestade, chuva copiosa, até mesmo inundação. Todas essas coisas são malachim, mensageiros. Segundo a interpretação rabínica de mundo, tudo que acontece na natureza é algum tipo de mensagem ou recado do divino. Então, aquilo que acontece é um mensageiro do divino. Então, como a gente sabe, diz o Midrash, que os Malachim foram feitos no segundo dia? Porque está escrito, ele cobre de água os seus aposentos. Como assim? Na mitologia do livro, nós não estamos no universo, no espaço sideral, com galáxias, universo de expansão, Big Bang, nada disso existe aqui. Existe águas eternas, no meio das quais foi aberta uma abertura. É isso. As águas superiores, Tiamat. As águas inferiores, Apsu. Como na mitologia babilônica. Isso. O que separa chama Rakia, que é chamado então Shamayim, céus. Ele cobre de água os seus aposentos. Os aposentos do divino estariam acima da Rakia, onde estão as águas superiores. Mas essas águas superiores vão trabalhar outros profetas, não seriam perceptíveis. Motivo: o divino é a dimensão flamejante. Então essas águas estão fervendo e estão em estado de vapor. Razão pela qual
nas visões do Yehezkel, eu olhei e vi uma figura flamejante, raios saíam dele, como uma nuvem de tempestade carregada. Porque a água superior está lá, mas tem a dimensão flamejante, o divino é flamejante, então a água evapora. O que acontece quando tem uma grande carga d'água que é de tão densa, é escura, como uma nuvem de chuva, que quanto mais densa, mais escura, o que sai dela? Raios. Veja, esse é o imaginário. Então o que é os malachim? A água superior, a água que flutua. E também a água inferior, a maré. E também a água que invade. Percebe? Isso é malachim na tradição rabínica. Toda ela é assim. Malachim são ventos, malachim é a água, malachim é o calor, malachim também são disposições de humores, mas isso é um tema mais adelante. Então o Midrash fala, olha, ele cobre os aposentos de água, ele faz dos ventos seus malachim. E também malachim são alados, ou seja, malachim são disposições físicas, são o que possibilita certos fenômenos físicos, como são os malachim que permitem que uma coisa cresça. Por causa de um malach, de uma forma desconhecida para eles, que uma planta é pequena e fica grande. É o malach que faz isso. Sabe-se lá como. É o malach que faz uma ave voar. Sabe-se lá como. Malach tem que ver com os fenômenos naturais que acontecem. Com a folha que era verde ficar marrom, ou a folha que era marrom ficar verde, ou a semente que era uma semente virar uma árvore. É o malach que faz isso. Por isso o Talmud vai dizer em outro lugar, há um malach para cada folha de grama que tem num pasto. Cada folha tem um malach. Então veja, não é cada folha tem um espírito, cada folha tem um fantasma, não. É que o fenômeno que está ocorrendo ali, isso era o entendimento rabínico do malach. Então o malach é o que voa. O fenômeno do voar é malachi, como se fosse. E aí, portanto, por causa disso, as pessoas não devem dizer uma lata do meu lado, na minha direita, na minha esquerda. Veja, o Midrash está dizendo, não se deve falar que você é acompanhado de espíritos que você chama de malach. Isso é um texto fundamental do judaísmo. Ele está dizendo, não é para falar isso que o povo fala. O povo que fala isso é o povo ignorante. Que o malach está no sul, está no norte, está no leste. Não está. Que o malach é vento, o malach é fogo, o malach é fenômeno. O malach é a natureza se desdobrando, por assim dizer. Percebeu qual é a do Midrash? Com seus argumentos simbólicos e suas anedotas. Ele quer passar quais são as ideias que permeavam o imaginário dos rabinos. Como a tradição textual os impactou e como eles, por sua vez, impactaram aqueles para quem eles transmitiram essas informações. Como você pode ver, parte da informação manteve o seu impacto, parte não manteve. E outros usam com malícia o que eles disseram. Como no caso de que o Bereshit foi escrito para que Israel alegasse ter direito sobre a terra. É usado pelo sionismo isso daí. Mas como eu espero que você tenha percebido nessa leitura, esse uso é indevido. Para começo de conversa, o Midrash não é para ser tido como afirmação categórica, como falamos no começo. Mas, em segundo lugar, você não pode ignorar a realidade ao interpretar o Midrash. Eles estão dizendo apenas como era, de uma maneira alegórica, entendido a motivação por trás do Sefer Bereshit, como a coisa foi passada para eles. Esse é o ponto para eles.
Não mais do que isso. Não devemos nos cegar por causa disso e deixar de ignorar, e deixar de observar e ignorar a realidade política para favorecer uma determinada crença ou opinião. Eu espero que você tenha achado essa nossa leitura do Midrash inicial interessante. Espero que sim. Porque nós pretendemos continuá-la. O Midrash termina enfatizando que a ideia do judaísmo desenvolvida pelos rabinos é que o divino não teve nenhum tipo de participação no mundo, ou seja, aquela ideia inicial do Midrash de que o divino usou a Torá e nós interpretamos como a Torá sendo representação do próprio mundo natural. Eu sei que uma pessoa com mentalidade ou doutrinação cristã se sentiria tentada a dizer, então teve uma pessoa que ajudou o divino a criar o mundo. Por isso o Midrash conclui dizendo, não, olha só, ele fez tudo sozinho. Certo? Ele fez tudo sozinho, não tinha ninguém lá, não. Ele fez tudo sozinho. Então a ideia aqui é justamente evitar aquela confusão de você não interpretar a Torá não como uma pessoa, nem representação de uma pessoa, mas como representação do mundo natural. O divino age de acordo com o mundo natural. É isso. Ele usa o mundo natural como seu blueprint para agir. Ele não é ele mesmo o mundo natural. Ele age dentro do mundo natural. O mundo natural aqui é apelidado Torá. Seja como for, esse foi o nosso primeiro passo no Midrash Bereshit Rabbah. Espero que você tenha curtido. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não deixou o like, deixe. E se você não nos apoie, saiba que há risco de, sem apoio, o nosso canal deixar de existir. Então nós pedimos encarecidamente que quem quer que esse tipo de conteúdo, que não é dentre os trendings do YouTube, continue a existir e progredir, torne-se nosso apoiador. Tome uma atitude positiva em relação a isso. Você pode fazer isso através do Apoia-se, você pode fazer isso através do Vaquinha ou diretamente pelo Pix. Os links estão na descrição. Beseder? No mais é isso. Obrigado pela sua atenção. Toda Rabat, de Kula Mitzvat e até o próximo vídeo. Bye bye.